E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do nosso Pode Aquilombar, um espaço onde a gente mostra que ocupar também é transformar. E hoje temos a presença ilustre que vai mostrar que a juventude periférica pode sim ocupar lugares de destaque. É com ele, Igor Carimã. Igor, seja bem-vindo no nosso podcast. Obrigado pelo convite, Jefferson. Fico feliz demais de estar aqui nesse podcast que traz muito sobre a gente, né? Obrigado pelo convite. Igor, conta pra gente quem é o Igor Carimã, além do currículo. Tá, eu me chamo Igor Carimã. Extensa esse currículo teu. Eu faço um bocado de coisas, mas para além do currículo, né, do portfólio, pra gente que é artista, a gente usa muito portfólio, né? Mas para além disso tudo, eu sou o Igor, eu sou um jovem criado na Vila Lobão, que é um bairro da periferia de São Luís, atrás ali da rodoviária. Eu sou o Igor, que é produtor cultural, que foi ensinado, né, a escutar os nossos mestres, os mais velhos. Eu acho que eu sou muita coisa, sou muito de currículo, mas eu acho que eu sou muito também de presença física, né, de contato. Eu acho que eu não, apesar de estar muito nesse universo da universidade, eu acho que eu gosto muito de estar do lado de fora, sabe? Tá no meio das coisas que envolvem o social, não me restringir apenas a isso, né, da universidade, mas de estar nesses outros espaços que são espaços que a gente gosta de estar, que a gente sente feliz estando e que a gente, inclusive, sente a nossa ancestralidade viva estando lá. Eu acho que é um pouquinho disso. Muito massa. Você vem da periferia e, ao mesmo tempo, ocupa espaços acadêmicos e culturais muito fortes. Como foi a sua trajetória até chegar na universidade? Eu sou nascido na Vila Lobão, né, aqui em São Luís, mas eu vou para Vargem Grande, que é uma cidade no interior do estado. Apesar de aqui, né, viver com a minha mãe, ir para Madre Deus, ir para a Companhia Barrica, é lá que eu acabo que vivenciando muitas coisas, vendo a minha mãe trabalhando com produção cultural, com cultura também. Mas eu vou para Vargem Grande em 2015 e lá eu vejo que faltava algumas coisas, inclusive sobre atividades voltadas à juventude e à cultura. Então, quando eu fico um pouquinho maior, já começo a me entreter, a me juntar com outros jovens que também faziam cultura, faziam arte na cidade de Vargem Grande. E a gente sabe, né, cidade do interior, né, interior do Maranhão. Então, a gente não tinha um teatro, a gente não tem um cinema. Então, o que a gente queria fazer, às vezes a gente ficava assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, tá faltando tal coisa. E aí foi nessas vontades a gente fez, né? Então, em Vargem Grande, eu, junto com outros jovens, crio uma fundação cultural que se chama, na verdade, Fundação Cultural Trapiche. Me junto também na organização com outros artistas vargem-grandenses para organizar uma batalha de rap. Mas eu acho que eu chego aqui na universidade entrando no IFMA Campus Itapecuru-Mirim para fazer o meu ensino médio. Então, como em Vargem Grande não tinha um ensino médio profissionalizante, que era o que eu queria, com maior qualidade, eu vou para o IFMA de Itapecuru, né, e ficar indo e vindo, né, Itapecuru e Vargem Grande dá 1 hora de distância, e faço meu ensino médio lá, e depois eu passo no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão e volto para São Luís. Depois, nesse mesmo momento, volto para o mesmo bairro que eu nasci, que me criei, que é a Vila Lobão, que é o bairro que eu estou até hoje. E então é isso, assim, eu tô nesse espaço muito por conta dessas trajetórias de querer fazer, sabe? De ninguém me entregar e eu ir lá atrás, sabe? Eu acho que é muito disso também. Muito massa. O que te manteve firme nesse processo? Eu acho que o amor à cultura, quando a gente fala sobre o amor a gente, né? As pessoas,
a gente fala que para fazer o curso de Ciências Sociais, a gente tem que amar as pessoas, amar a gente. E eu acho que eu me interessei em fazer o curso de Ciências Sociais justamente por isso. Então, eu acho que o amor às pessoas e as suas diferentes realidades, características, é que me faz tá aqui, né, hoje em dia. Acho que é isso. Qual foi o momento que você percebeu que não estava só chegando, você estava abrindo caminho? Eu acho que quando eu fui eleito, né, para ser conselheiro estadual de juventude. Isso com 17 anos de idade, representando o movimento secundarista no Maranhão, que são os estudantes de ensino médio, mas também representando as juventudes do interior. Né? A gente tinha um conselho naquele tempo que era muito das pessoas da capital e algumas representações do interior do estado. Então, eu entro no Conselho Estadual de Juventude e paro ali e me olho e vejo que com 17 anos já estava ali, num espaço tão importante de diálogo com tantas juventudes. E a gente, eu já vim de lá do Conselho Estadual de Juventude isso há muito tempo. Eu estou com 36 anos de idade. Mas eu fui militante com os meus 16 anos de idade, aí a gente foi pro... Nesse tempo não existia o Fórum Estadual de Juventude, do governo Jackson Lago e tal. E aí a gente criou o Fórum, criamos o Fórum Estadual, na verdade o Sistema de Conselho Estadual de Juventude do Estado foi algo que foi construído nesse processo do Fórum. Então eu tenho um dedo ali na construção do Conselho Estadual de Juventude, por entender que é uma ferramenta super importante de diálogo, de conexão, né, com os municípios, né? E aí você hoje falando sobre a questão do Conselho Estadual de Juventude, pra gente eu fico muito feliz de ver que começou ali, né? Então, sim. Demais. E além das outras coisas, assim, né? Eu acho que em outro momento que eu falei assim, cara, eu acho que eu posso estar abrindo caminhos, né? Utilizando o termo que tu utilizou, de abrir caminhos, eu acho que teve um momento que foi na Brasil Conference. Foi em 2024, foi quando eu levei uma performance, né? Sobre o Kazumba, do Bumba Meu Boi porque eu sou brincante, né, do Bumba Meu Boi da Floresta. E eu fui para os Estados Unidos ali também, né, nessa idade de 19 anos. Então foi outro momento que eu falei assim, eu acho que eu posso estar abrindo caminhos. Então, se eu tô aqui, eu acho que o ideal é falar e incentivar a juventude. Então, se tu vê em todas as reportagens que eu fiz, Mirante, Difusora, todos os espaços, os outros jornais como G1, esses lugares que eu dei entrevista, eu estou falando sobre o papel da juventude, o quanto a juventude entender que pode fazer muita coisa, que é o papel, né, da juventude realizar, pensar, se articular, construir junto com os seus. Eu falei tudo isso, sabe? Então, assim, foi o momento que eu falei, é para abrir caminho? Então, bora. Vamos incentivar a juventude. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente está em um espaço muito importante de colocar a juventude como protagonista, sabe? A juventude, ela faz muita coisa, ela idealiza muita coisa, ela pensa muita coisa e, às vezes, não tem a oportunidade de construir essas coisas que pensam, que nós pensamos, né? E eu acho que a oportunidade da Brasil Conference foi esse espaço, sabe? Meio de falar, eu acho que dá para fazer isso daqui. Igor, você já foi conselheiro estadual de juventude, né? Isso foi o ano de... Foi 2022. Qual foi o maior desafio de ser conselheiro pra ti? Eu acho que o maior desafio foi realmente conquistar políticas públicas assertivas para a juventude. Eu acho que o conselho, qualquer conselho, são órgãos que não são de execução, né? São órgãos de pensar
políticas públicas. E eu acho que faltou na minha atuação e na atuação no momento que eu estive também enquanto conselheiro, de pautar realmente políticas públicas assertivas para a juventude, sabe? De pensar, de propor para o Estado brasileiro, para o Estado maranhense, para o governo do Maranhão, atividades que fossem exatamente necessárias para a juventude. Eu acho que faltou um pouco disso, sabe? Mas pensando também de que são espaços que às vezes não são tão incentivados. Não sei se tu sentiu isso, mas eu acho que falta mais incentivo da própria população de saber que existe, porque eu tenho certeza que se eu for parar no bairro Miquelina, em Itapecuru-Mirim, que foi o bairro que eu morei, as pessoas não vão saber que tem um conselho de juventude estadual, que tem um conselho para representar, sabe? Eu acho que às vezes falta muito desse incentivo. E a gente percebe também que a questão da juventude, ela é muito vista como a juventude do oba-oba, né? Então, Sim. Quando as pessoas lembram da juventude, ou quando os governos... É a juventude da zoada. Não é aquela juventude que propõe, que discute a política pública, né? E com certeza. É como você falou, no interior do interior, as pessoas não sabem o que é um conselho estadual, que é justamente essa ferramenta de discussão de política pública, né? Sim. Que vai afetar diretamente com certeza. Assim, eu acho que as próprias... Tem cidade no interior do estado que nem secretaria, coordenação, representação de juventude tem, sabe? Daí a gente tira muita coisa. A gente tem aqui em São Luís, a gente tem uma coordenação de juventude que não existe, né? Pois é. Poderia estar fazendo várias que é capital, sabe? Que é capital de uma cidade. Pois é. Então imagina no interior do estado. E eu digo isso porque eu venho também do interior do estado. Eu morei na cidade de Vargem Grande, né? Como eu disse. E faltou muitos momentos, eu senti, de a gente articular políticas públicas para a juventude, sabe? E quando os governantes paravam para pensar na juventude, era o momento da campanha, era a galera que ia atrás do paredão, era a distribuição das bebidas, sabe? É nesse momento que... Sempre associando a juventude com algo. Pois é, com alguma coisa que não é exatamente política pública. Então, por exemplo, na cidade que eu venho, a gente não tem uma universidade pública gratuita e de qualidade. A gente tem faculdades privadas. Então, a juventude do interior, ela tem que pagar para ter uma graduação. Se tu parar, não é Vargem Grande. Tipo, não é só Vargem Grande. São muitas as outras cidades que também estão na mesma situação. E aí o que a gente chega no ponto de que a juventude do interior do estado está ausente de lugares de formação, sabe? Então a juventude, muitas delas vêm para cá, para São Luís. Eu sou um exemplo disso. Eu saí de Vargem Grande e vim para cá porque eu passei na Universidade Federal do Maranhão. Então assim, eu tive que sair de Vargem Grande para cá. São muitos os outros casos de jovens. Eu sou presidente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, né, na UFMA. E a gente vê muitos jovens que saem do interior também para vir para cá para estudar. E muitos deles não conseguem concluir a graduação por conta de recursos, por conta de problemas familiares. Aí tem que voltar para a cidade. Acaba não concluindo a graduação. Muitos deles vêm para cá para fazer faculdade privada. Ou seja, a mensalidade aumenta e não consegue concluir a graduação. Então, são muitas as situações para depois a gente acabar escutando falar que a juventude não quer nada. A juventude de hoje, a geração de hoje, não quer nada para a vida, sabe? Acho que são muitas situações que a gente tem que pensar mesmo e articular. Igor, você estuda ciências sociais, mas sua vivência já é uma ciência social. Viva, não é mesmo? O que você acha que a universidade te deu, o que ela ainda não consegue te dar? Eu acho que a universidade, por ser um espaço de grande produção científica, a universidade ela foi criada
não pra gente. A primeira universidade, a primeira faculdade que foi criada no Brasil foi justamente para formar os filhos dos portugueses que estavam vindo para cá, para eles não precisarem voltar para o país colonizador. Então, assim, daí a gente tira muita coisa. E a universidade, a gente está entendendo, a gente está construindo uma universidade hoje que é pra gente. Corpos negros, corpos periféricos, corpos LGBTQIAPN+. Eu acho que hoje a gente está construindo isso. Então, assim, a universidade, apesar de tudo isso que eu falei, ainda dá um espaço de que, olha, para bem aí. Isso aqui, tu pode ter acesso. Tu pode ter acesso a essas coisas aqui, a esses eventos, a essas pessoas, a esses estudos, a essas pesquisas. Tu pode ter acesso a isso tudo. E tu falou uma coisa super importante da universidade, por exemplo, estudos africanos. Eu acho que foi na UFMA, né? É muito recente também, né? Sim. É muito recente. A gente tá falando de muito tempo, né? Ou seja, é uma matéria que veio agora. Sim, né? É um curso super importante, inclusive, com um quadro de professores excelentes, inclusive. É o Lies Afro, né? Mas, assim, só para voltar para o que eu estava falando do que a universidade não me deu, eu acho que a universidade, apesar de ela te dar acesso a muitas coisas, ela te afasta de muitas coisas, né? Ela te dá um espaço aqui de produção, de formação acadêmica, mas às vezes ela ausenta a gente de muitos desses espaços. E se não for nós mesmos para ir atrás, eu acho que a gente fica sem. Por exemplo, a questão... Muitos desses jovens que saem dos seus interiores, das suas cidades, vêm para cá, para São Luís, se formam. A universidade não pensa em estratégias de que esse conhecimento que aquele estudante está produzindo ali, está estudando ali, volte para o território que ele nasceu, que ele se criou, que ele vem, sabe? São atitudes que alguns estudantes, algumas pessoas fazem de volta, sabe? Mas é isso, assim, é o papel da universidade, mas eu acho que, para além disso, é a universidade que a gente quer, que a gente pensa, sabe? Essa universidade democrática, essa universidade plural, essa universidade pública, gratuita e de qualidade. A gente está pensando hoje, a gente está fazendo hoje, com grandes dificuldades ainda, sabe? Como tua vida acadêmica se conecta com a realidade das periferias e comunidades tradicionais? Eu acho que em 2023 eu entrei na universidade, no curso de Ciências Sociais, e logo no segundo semestre eu vou para uma comunidade que vive até hoje em conflito, que é Piquiá de Baixo. É uma comunidade em Açailândia, que é até hoje, né, eu acho. Eu digo até hoje porque eles já foram reassentados, né? Mas Piquiá de Baixo é uma comunidade que a estrada de ferro Carajás, que é a que traz o minério de ferro para cá, né, para São Luís, para os portos, esse pó do minério de ferro que passava através da linha de ferro caía justamente no rio da comunidade. Caía em cima da cabeça desse povo, dessa comunidade, das pessoas que moravam ali. E eu fui para lá em 2023. Logo quando eu entrei na universidade, eu fui convidado para dar uma oficina de cazumba e para ministrar uma oficina de produção cultural para os jovens ali da comunidade. E foi a primeira comunidade que eu visitei que vivia ali realmente conflito ambiental. E essa comunidade eu escutei coisas assim do tipo senhoras assim falar: meu filho, eu tô com um problema respiratório, tô com um problema no pulmão, e a minha preocupação são os meus filhos, é a galera que tá vindo agora. Essa galera vai nascer com um problema respiratório também, porque a gente tá todo dia aqui respirando isso daqui. Aí ela aponta para a estrada de ferro que passa atrás, sabe? Então, assim, ali a minha cabeça ficou assim, cara,
eu tenho que ajudar de alguma forma, sabe? E aí eu volto para São Luís, falo com uma professora, que é uma professora super massa, inclusive, professora Cíndia Brustolin, e ela me convida para entrar no grupo de estudos de desenvolvimento e modernidade de meio ambiente, que é o GEDMA, que é um grupo super importante, né, que muitas pessoas conhecem. E no GEDMA eu começo a ter acesso aos estudos, às pesquisas sobre conflitos ambientais no Maranhão, mas em toda a Amazônia. Principalmente ali, conversando com os professores que orientam, para os professores orientadores. Então, naquele espaço ali, eu começo a adentrar esse campo de estudo, que é a sociologia rural. Mas, para além disso, não só o campo de estudos, mas o campo e o quintal da casa dessas pessoas. Das pessoas que vivem diariamente respirando minério, respirando veneno, sabe? Sendo impactado por agronegócio, por fazenda de soja. É naquele espaço ali que eu falo, cara, a universidade ela precisa atuar para além dos muros dela mesmo. Eu acho que é um pouco disso. Agora, Igor, eu vi que você na pesquisa de territórios e conflitos ambientais, mas a gente sabe que isso não se trata de teoria, né? Uhum. Explica pra gente o que está acontecendo hoje nesses territórios do Maranhão que você realiza essa pesquisa. O que está acontecendo hoje, eu estudo um pouco, não posso dizer que eu sou um grande estudioso, assim, eu ainda estou na graduação, eu consigo estudar, mas ainda vinculado a disciplinas que eu preciso ter todas as tardes, né? Mas o que eu estudo um pouco e a minha atuação, ela parte um pouco do Mato Piba, que é uma extensão agrícola criada em 2015 para abranger o que acontecia de expansão sobre essas comunidades, mas para além disso, sobre a expansão mesmo do agronegócio, da expansão da soja, que a gente exporta muito, né, aqui no Maranhão, da exportação do minério de ferro que vem do Pará, mas passa até do Pará para chegar aqui no Maranhão, passa por centenas de comunidades tradicionais e de povos tradicionais que são impactados por isso. Então, assim, eu acabo adentrando um pouco disso, né? E vendo que não é só teoria. A gente tem que trabalhar diariamente qualquer campo de estudo da universidade, da academia, sobre a vida e a vida humana, né? Mas, para além disso, no GEDMA, a gente trabalha, para além da vida humana, a gente trabalha sobre a natureza, né? A gente acaba distinguindo muito, né? Coloca assim, natureza, vida humana, e deixa muito distante. Mas é ao contrário disso. Se a gente para pensar sobre esses, por exemplo, o Parque dos Lençóis Maranhenses, que é um parque nacional, tem vida ali. Tem mais de 50 comunidades tradicionais que vivem ali naquele parque. Se a gente fala sobre a Resex Taumirim, que é um território com mais de 12 comunidades tradicionais aqui em São Luís, aqui no nosso quintal, na zona rural de São Luís, que você conhece também, né? São comunidades que são, assim, encurraladas por esse dito desenvolvimento que a gente fala. A gente fala muito sobre desenvolvimento do Maranhão, desenvolvimento de São Luís, e a gente não está falando sobre o que está passando, o que está por trás desse desenvolvimento, sabe? Então, assim, a vida que tem por detrás disso tudo, desse desenvolvimento, por trás dessa grande exportação de soja, por trás dessa grande exportação de minério de ferro, afetando as comunidades, que afeta as comunidades diretamente. A gente sabe, tu falando sobre essa questão da zona rural e dessa área, que eu também já participei, inclusive de várias audiências. Eu fui, por exemplo, Cajueiro, no tempo que aquelas famílias estavam sendo, inclusive, né, tirando as famílias dali para construir um porto, né? E tirando aquelas famílias tradicionais e tal, eu percebi ali que ali tem uma história, né? Sim. E ali eu já passei, tinha uma senhora
Dona Regina, lá da Mata Tapera, né? E ela falou muito sobre essa questão da contaminação. Né? Ela estava cheia de problemas, e aí ela falou que era justamente por conta dessa questão do minério, e tantas outras situações, que a gente vê essa realidade ali para aquela área, né? Sim, então, quando tu fala assim, desenvolvimento do governo do estado, e essa propaganda que coloca aqui, não sabe o que afeta, né, essas famílias tradicionais. Com certeza, com certeza. A vida, existe pessoas que moram ali há mais de 100 anos, sabe? Que antes de São Luís ser São Luís já havia vida lá, né? Tem estudos que dizem, que nos evidenciam que lá era uma grande área de povos indígenas, sabe? Então, assim, é uma área que é centenária, sabe? É de muito tempo, que não foi criada hoje. A gente está com a luta da Resex Tauá-Mirim, que é uma campanha pela decretação oficial da Reserva Extrativista de Tauá-Mirim, e a gente está vendo uma grande parcela dos políticos, uma grande parcela do setor industrial maranhense falar que não existe reserva extrativista ali. Ou seja, está falando que ali não existe um povo que pesca, um povo que vive da roça, um povo que, enfim, sabe? São que tantas tira outras. Do seu sustento, né? Que tira dali do seu sustento, que cria ali as tantas gerações de sua família, sabe? E diz basicamente: não existe vida ali e não é importante. Tem um teórico, tem um autor que eu gosto muito, que é o Agamben, e ele fala sobre o conceito de vida nua. Ou seja, é como se os povos e comunidades que são impactados por isso existissem uma vida nua, né? Então, ser uma vida nua não necessita de direitos, não necessita de um Estado olhar para aquilo dali e validar, sabe? E eu gosto muito desse termo e digo e preciso afirmar para todo mundo que existe vida ali, sabe? Aquela comunidade, aquelas comunidades, na verdade, são comunidades que são, sim, muito velhas, sabe? Muito antigas. E são muito importantes também. A gente tinha uma mestra que inclusive faleceu com câncer no pulmão. Mas era uma mestra que nunca fumou na vida. Então o câncer de pulmão dela vem de onde? Vem do minério. Vem desse dito desenvolvimento. E ela diz assim: a Amazônia, ela está para o mundo como a Resex está para São Luís, para o Maranhão. Por que ela diz isso? Porque a Resex, ela é um lugar que protege, as pessoas que vivem ali protegem o ecossistema, protege a natureza. E muito já estudos do movimento de defesa da ilha mostram isso, que o pior ar para se respirar é aquela área do Itaquibacanga. Por quê? Porque é a área que está ali, que tem as grandes indústrias, né? Então, assim, isso diz muito de como a gente está isento, a gente daqui, fora de lá, na verdade, está isento ao que acontece lá. Muitas pessoas não conhecem a luta, que já dura 23 anos pela decretação da Resex. E agora a gente está aqui discutindo isso e provavelmente a gente espera que seja decretada. Você consegue identificar quem são os mais afetados por esses conflitos? Eu acho que o corpo são os corpos pretos e pobres. A gente fala muito sobre racismo ambiental, né? A gente fala muito de que sim, é claro os estudos, é claro as pesquisas e é claro a vida mesmo aqui, pessoalmente, de que as pessoas, a classe pobre é a classe mais atingida. Por exemplo, é muito fácil sobre a questão da grilagem, por exemplo. Já ouviu falar no termo grilagem? O termo grilagem ele vem muito porque
a pessoa que se dizia, que queria dizer ali que era dono da terra, colocava aquele papel dizendo que era dono da terra, colocava numa gaveta cheia de grilos, e os grilos ali comiam aquele papel, mijavam, defecavam naquele papel, e aquele papel parecia velho. E aí ia lá no cartório, ia lá no lugar de oficializar e falava, ó, aquele pedaço de terra é meu, aquele terreno ali é meu, e aquele terreno cheio de povos que viviam ali há mais de 100 anos, sabe? E aí oficializava e dizia que esse espaço aqui é meu, vocês estão invadindo. Isso acontece muito no Maranhão, a grilagem. O grileiro, a presença do grileiro. E esse grileiro, ele vai produzir o que naquele terreno, naquele lugar? Ele vai produzir soja, ele vai produzir tantas outras coisas para contribuir, aí eu volto a dizer, no desenvolvimento do Maranhão. Porque essa soja ela vai ser exportada aqui no Porto de Itaqui e vai para os outros países, sabe? E aí o recurso ele vai girando, mas não gira na classe lá daquela comunidade que foi invadida, que se disse que foi invadida, mas na verdade aquela comunidade ali é centenária, é uma comunidade quilombola, é um território indígena, é uma comunidade camponesa, sabe? Então é um pouco disso. E quando tu fala que quem mais é afetado são as pessoas pretas, né, e pobres, eu sempre falo assim, a gente fala muito da gestão do governo do estado, que a gente sabe muito bem. Eu sou crítico em várias situações relacionadas ao desenvolvimento e relacionado também à capital de São Luís, né? Porque hoje a gente não tem, hoje a política que a gente vê não é uma política para pessoas. Sim. E aí a gente está falando de uma cidade que nas pesquisas, a nossa cidade, a maioria são pessoas negras. Sim. E que estão justamente nessas comunidades, né, que precisam de políticas públicas, né, em vários aspectos. Eu vejo que o governo, tanto municipal como estadual, do estado do Maranhão, não há uma prioridade de cuidar de pessoas. Sim. Né? E você que tem esse olhar de ciências sociais, a importância de cuidar das pessoas, né? Dessa gente, da política para a pessoa, né? Essa política social. E qual é essa política social que a gente tem que implementar pensando nessa perspectiva? Né? Sim. A gente, por exemplo, a minha opinião aqui, prefeitura, a gente teve várias obras, mas várias obras que aconteceu sem nenhuma discussão ambiental, sem nenhuma discussão, né, pensada nessa questão dos povos, discutido isso com as comunidades, entendeu? E aí parece que as pessoas estão esquecidas, né, dentro desse processo, né? Eu acho que é importante a gente salientar aqui que nós, ambientalistas, né, as pessoas que defendem a natureza, que defendem as pessoas, os povos, as comunidades, a gente em nenhum momento é contra o desenvolvimento, né? Você e eu, a gente não é contra o desenvolvimento. Ele, inclusive, é um termo muito bonito, né? Todo mundo, todas as classes, meu professor de meio ambiente, professor e orientador, Horácio Antunes, ele fala muito sobre isso, que o termo desenvolvimento, ele foi bom para todas as classes. Então, as pessoas mais pobres, elas querem o desenvolvimento e as pessoas mais ricas querem o desenvolvimento. Mas a gente está falando sobre um desenvolvimento que não mata, que não assassina, que não envenena, sabe? Essas pessoas, que são as pessoas mais pobres, sabe? A gente está defendendo um desenvolvimento, talvez, que não fira essas pessoas. Porque é muito triste tu ir numa comunidade, tu ir num território e escutar que a pessoa ela tá sentindo mal, ela tá sentindo náuseas, ela tá sentindo dor na barriga, ela tá sentindo dor de cabeça todo dia. Aí a gente vai ver a comunidade e ver que, na verdade, tem um campo de soja bem atrás, que de manhã cedo um helicóptero passa derramando veneno, derramando agrotóxico, né? Que algumas pessoas vão chamar de agrotômico, né?
agrotômico para não dizer que na verdade é veneno. Então as pessoas respiram isso. As pessoas vivem diariamente com isso. E aí não sabe o significado, sabe? E o significado tem. O significado é esse desenvolvimento que impacta diretamente a vida dessas pessoas. E é isso, assim, tipo, a gente tá falando sobre vidas, a gente tá falando sobre pessoas que nasceram banhando ali no rio, sabe? Banhando no igarapé, conhecendo a mãe d'água, né? Que a gente conhece muito no Maranhão, a mãe d'água. E que hoje não tem mais. O rio, ele quando entra, ele coça, ele tá com uma cor esquisita. Sim, são várias situações que a gente acaba escutando e tendo contato quando a gente vai fazer essas pesquisas dentro desses territórios. Se você tivesse que explicar toda essa situação para alguém que nunca ouviu falar disso, como você resumiria tudo isso? Deixa eu ver. Pergunta bem complicada. Mas existe um grupo de pessoas que quer muito desenvolvimento, quer muito riqueza, quer muito progresso. E essas pessoas, para conquistar isso, elas ultrapassam qualquer barreira. Povos e comunidades tradicionais estão dentro dessa barreira. As pessoas mais pobres, o corpo preto, mas não só, tá nessa barreira. E aí eles passam com um trator. Tem uma comunidade que eu tô fazendo um trabalho agora, que o cemitério da comunidade foi incendiado e foi passado o trator. Cemitério. A comunidade não consegue mais identificar qual corpo, qual cova é. Essa comunidade é aqui na capital? Não. É no interior do estado, Parnarama, a cidade. Então, assim, é o direito, inclusive, à memória. Sabe? É o direito, inclusive, sei lá, ancestralidade, a herança ancestral dessas pessoas dessa comunidade. Também, né? Então. Um respeito. E aí é isso que eu falei, de forma bem resumida. Elas estão sendo tratoradas, assim, estão sendo incendiadas para conquistar essa riqueza que eu tô falando. Pesei o clima, né? Mas aí agora a gente vai falar uma coisa muito bacana, que é sobre essa parte que você tem, que é cultura, né? E você participou da novela nacional Vale Tudo, né? Com Cazumbá. Uma grande representatividade, inclusive no nosso estado do Maranhão, né? Como foi viver esse momento? Foi muito massa, foi importante demais para minha trajetória até agora, né? Enquanto jovem, que vem com toda essa... Como foi que surgiu esse convite, assim? Eu trabalho também com cinema, né? A gente acaba fazendo muitas coisas para conseguir pagar a conta, para enfim. O corre da vida. É o corre da gente. E uma das coisas que eu trabalho é com cinema. Teve um trabalho de um filme de um amigo meu, Weber, que ele me convidou para trabalhar na produção e a gente fez, né? A gente foi lá. Eu já tinha dado a entrevista no tempo ainda da Brasil Conference, eu dei uma entrevista para a Mirante. A Mirante me ligou falando que a TV Globo, isso já há anos depois, isso foi agora, ano passado. Sim. A entrevista foi em 2024. A Mirante me ligou falando que a TV Globo queria utilizar de um trecho da reportagem que eu dei lá em 2024 na sede do Boi da Floresta, que é o boi que eu brinco, falando que queria utilizar. Eu falei sem entender nada, mas quer utilizar para quê? Como é que eles vão, assim, juntar Bumba Meu Boi, eu ali dando uma entrevista na novela? Eu fiquei com vários questionamentos, né? Mas mesmo assim falei, é uma oportunidade. Não vou perder nada, né? Posso ganhar. Aí assinei, aprovei, né, o uso de imagem. Lá no Teatro Arthur Azevedo, eles foram lá para me assinar. Eu assinei.
Depois de uns dias sai a matéria, sai na verdade a abertura da novela. Era Vale Tudo. E eu não sabia como é que eles iriam fazer. E ali eu vi o que eles tinham feito. Eles, na verdade, fizeram um recorte, né? Quem viu a Vale Tudo deve se lembrar. A reprise, na verdade, né? Que foi a que saiu agora, que foi feita. E nessa reprise, a abertura dela tá exatamente várias cenas de vários lugares, várias culturas, várias manifestações populares, artísticas, mas também sociais. Tem um motoboy simplesmente pilotando, assim. E tá lá, eu brincando de Kazumba, Isso foi uma levantando. reportagem que tu fez em 2024. Em 2024. Aí eles só utilizaram um trechinho de uma reportagem extensa, né? Foi inclusive publicada. E aí utilizaram esse trechinho, eu brincando ali de Kazumba e levantando a careta. E aí utilizaram, assim. Aí todo mundo, quando saiu, meu Deus, Igor, tu tá na abertura da novela Vale Tudo, tem uma novela da Globo. Fiquei, cara, eu nem sabia quando é que ia sair, não sabia de nada. E aí depois, inclusive, me convidaram para participar de uma reportagem no Fantástico. Que ainda... Aí, na abertura da novela, foi só uma parte, eles foram segundos meus. Que eu tô ali participando, que eu tô, enfim, brincando, né? Aí na reportagem não, na reportagem eu digo um pouquinho sobre esse sentimento de ser maranhense, esse sentimento do que estar ali representando um movimento, uma cultura tão importante e uma manifestação tão importante pra gente maranhense, que é o Bumba Meu Boi, sabe? Então, assim... E algo também tão importante que é o que tu estava ali representando na novela, né? Que é muito daqui do estado, né? Sim, eu estava ali representando uma figura que eu brinquei 2 anos de Kazumba no Boi da Floresta. Agora eu tô brincando como cacique. Mas o meu amor, a minha paixão profunda é pelos Kazumbas, né? Por esse personagem que a gente não sabe o que é, que tem uma representação tão importante, que é de limpar os arraiais, né? Da limpeza das energias. Se tu perceber, o Kazumba, ele é o primeiro que entra nos sotaques da Baixada, né? Ele tá ali limpando, né? Ele tá com aquele chocalho limpando as más energias, né? Tirando para fora para toda a boiada entrar. E um personagem que também vem no que eu estudo, território tradicional, sabe? Vem da Baixada, sabe? Vem de um povo que produz cultura, que é o povo preto, cultura popular, que é o povo preto, né? Então, dessa área se nascem muitas coisas. E se nasce o Kazumba, né? Então, assim, é de uma felicidade imensa representar um pouquinho do que tantos mestres fazem e dedicaram a vida para fazer. O que você sentiu representando o Boi da Floresta e a nossa cultura naquele espaço? O Boi da Floresta, ele é um grupo de Bumba Meu Boi, de sotaque da Baixada, criado em 1972, com o mestre Apolônio Melônio, né? E mestre Apolônio, ele vem de uma comunidade também, ele vem do interior de São João Batista, né? Baixada Maranhense. Então, assim, é um mestre muito importante para a cultura popular do Maranhão, é um mestre muito importante para a gente hoje, juventude, inclusive, que brinca nos bois de sotaque, de qualquer outro sotaque, para se referenciar mesmo. É uma dedicação de vida. São pessoas que dedicaram a vida toda para aquilo dali. Porque mestre, se parar para pesquisar na história, mestre Apolônio, ele começa a brincar boi criança, sabe? Então, assim, como tantos outros mestres, sabe? Então, assim... É uma felicidade imensa, porque o Boi da Floresta, ele é um boi, ele é um grupo que ele não brinca, ele não vive ali só naquele período de junho e julho. Ele é um boi, por exemplo, se tu parar lá na sede do boi em maio, tu vai ver uma oficina acontecendo, tu vai ver uma roda de conversa acontecendo. Tanto é que a gente fizeram um projeto tão importante, financiado pela Lei Rouanet, para ensinar crianças, jovens e adultos sobre as práticas da cultura popular. Então, assim,
não foi em junho e julho. Não foi só junho e julho. Foi outros momentos do ano, sabe? Então é um grupo que eu tenho muita felicidade de dizer que eu brinco, que eu faço parte. Porque é isso, né? A cultura popular, ela acaba que tá na entranha de nós maranhenses. Você acha que, apesar desse destaque, a cultura maranhense ainda é subestimada no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda tem poucos incentivos realmente, assim, práticos para esses grupos da cultura popular. Não estou falando só de Bumba Meu Boi, mas eu estou falando de tantas outras manifestações da cultura popular, como, por exemplo, o frevo, muito presente no Recife, aliás, em Pernambuco, mas o maracatu, também em Pernambuco. Eu gosto muito do Pernambuco, né, da cultura popular do Pernambuco. Mas, enfim, tantas outras manifestações populares no Brasil todo. A gente ainda não tem uma lei federal que dê recurso direto, incentivo direto para esses mestres da cultura popular. Que são mestres que, inclusive, eles morrem, eles se ancestralizam pobres. Sim. Sabe? E é importante a gente falar disso, inclusive para a gente ver se a gente consegue realmente recursos diretos. Um grupo de Bumba Meu Boi, ele não consegue sobreviver o ano todo só com o que ele ganha em junho e julho. Sim. Isso é claro. Ele precisa fazer tantas outras coisas, sabe? Para viver, para continuar com aquele barracão. E por que tantos grupos de Bumba Meu Boi estão acabando? Estão se acabando, estão parando suas atividades. Não é porque eles querem ou porque eles estão cansados, somente. Eles estão cansados, mas é de tentar ir atrás, é de tentar participar dos mínimos editais que existem e que às vezes são muito diretos e com uma grande burocratização, sabe? Precisam ter documentos assim, alvarás, documentações tão assim, para esses grupos que... Imagina, um mestre da cultura popular de 70, 80 anos tendo que lidar com alvará, com portfólio, com alvará de bombeiro, com certidões. Todas, né, é muito complicado. E a gente não está falando sobre isso. A gente não está, inclusive, pressionando o Estado para que ele flexibilize. Que ele entenda, né? Que ele entenda. Essa forma de tentar facilitar. Sim, é democracia também. Democracia, inclusive, para que essas pessoas elas consigam participar de maneiras justas, como tantos outros grupos, como outras companhias, sabe? É isso. Agora, Igor, eu queria te perguntar uma coisa. A gente percebe que a juventude periférica hoje não quer mais só sobreviver. Ela quer ocupar espaços. Você acha que a juventude hoje está mais consciente quanto à sua função e força na sociedade? Eu acho que a gente está tendo hoje uma juventude que sabe que pode mais, sabe? Eu acho que é uma juventude que está indo atrás de mais coisas. Às vezes não estão tendo acesso. Muitas das vezes não estão tendo acesso, mas sabem que pode muita coisa, sabe? E eu boto muita fé nessa juventude. Eu boto muita fé porque são pessoas que a gente está muito vinculado à tecnologia. A geração Z está muito vinculada a isso aqui. A tecnologia, enfim, a tudo isso que envolve isso aqui. Mas essa juventude ela ainda está precisando de mais incentivos e mais estratégias de fazer com que elas possam ultrapassar isso daqui, sabe? Eu acho que é um trabalho, sim, que não você consegue fazer. É um trabalho que vem de cima, mas é um trabalho que essa juventude ela precisa também estar mobilizada e entender que ela pode ultrapassar isso daqui, sabe? Em relação ao que tu tá falando nessa juventude, na tecnologia, eu vejo hoje assim, hoje a gente está num virtual muito forte, né? Com certeza. Eu acho que essa conexão
né, que a gente está tendo, por exemplo, aqui de conversar, de bater um papo super bacana em relação aos nossos corpos, a gente não tem isso muito no dia a dia, né? Então as pessoas, por exemplo, hoje eu vejo uma juventude que precisa aprender a usar essa tecnologia. Precisa. E aí é importante... Usa muito para coisa ruim. Sabe? E usa muito para questões ruins, entendeu? Ou seja, você fala uma coisa muito importante, que durante todo esse teu processo, tu foi buscar conhecimento. Sim. Né? Tu foi buscar, tu foi compreender, tu foi entender, né? Tu ficou incomodado com a questão do conflito que aconteceu lá naquele território, você voltou para São Luís, foi atrás de setores de pesquisa para entender ainda melhor. Sim. Então, assim, hoje a juventude está muito... tão ligada ao WhatsApp, ao WhatsApp e ao Instagram, que está tudo muito pronto, né? Então a informação chega ali, você nem olha a informação direita, você já compartilha isso, ou então você absorve isso sem antes saber se de fato é verídico ou não. Sim. Então, eu falo muito nesse cenário também, aí eu vou nesse cenário político também que a gente tem hoje no estado do Maranhão, mas no país todo, que afeta muito a juventude, né? De não compreender esse cenário político que nós estamos vivendo. E hoje a gente tem, por exemplo, o sistema aí que, por exemplo, acha que o golpe do país, né, que foi dado praticamente quase um golpe, é normal, é natural que isso aconteça, né? Que a pessoa vá no Planalto, destrua e faça, destrua aquele patrimônio, destrua a nossa história, e acha que isso é natural, né? Porque não há, de fato, um trabalho de formação, de capacitação. Isso, inclusive, dentro das próprias escolas, né? Sim, demais, demais. Eu acho que a tecnologia, ela pode ajudar com muita coisa. Eu sou técnico em informática, sabe? Eu acho que a tecnologia ela pode ajudar em muita coisa, ela ajuda em muitos processos, mas ela está atrapalhando a juventude de hoje, a geração Z, como nos chamam, ela não está sabendo utilizar. É isso basicamente o que tu falou. Hoje as coisas são muito rápidas, né? Hoje, para um vídeo, qual é a estratégia maior de um vídeo engajar, por exemplo, no Instagram? É ele ser curto, para as pessoas conseguirem acessar, ver ele todo bem rapidinho. Então, assim, a gente precisa aumentar a velocidade no máximo para que a gente consiga passar alguma coisa ali. As pessoas não param, por exemplo, para ler, para dar uma olhada realmente, para ver se aquilo dali, inclusive, não é uma fake news. E é por isso que a gente está hoje nesse sistema da fake news muito forte, né? Sim, pois é. E que atinge principalmente a juventude. É essa juventude Z que é atingida com as fake news, né? Demais, com certeza também, né? Acho que todo mundo, assim, mas uma grande parte dessa juventude também que quer as coisas muito rápido, né? Que não tem tempo para procurar, para pesquisar. Eu acho que é um problema geracional que vai impactar ainda muito nós no futuro. Mas agora, no presente, a gente também está sendo muito impactado. E que é importante a gente discutir essa política, né? Dessa tecnologia com o sistema hoje, por exemplo, de IA, né? Que hoje a gente está tendo aí a inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta que é importante, eu acho que é importante em determinadas situações, mas que ela tem que ser muito bem utilizada, né? Sim, tem que ser muito utilizada e não está sendo, né? Você acha que a sociedade ainda se surpreende quando o jovem da periferia se destaca? Eu acho que a gente... É uma pergunta muito complicada também. Eu me lembro que no período que eu fui para os Estados Unidos, eu recebi muitas mensagens boas, muitas mensagens positivas, felizes, comemoração mesmo, foram a maioria. Mas também teve uma parcela de mensagens que foram do tipo, tá levando macumba para a Universidade de Harvard, tá levando besteira para os Estados Unidos, era para estar indo para lá, mas era para aprender, assim, como se a gente não tivesse nada para ensinar, como se muitos desses conhecimentos que são produzidos nesses institutos de pesquisa, nessas grandes universidades, não pegassem inclusive daqui, dessas comunidades.
tradicionais desse povo, por exemplo, das rezadeiras, sabe? Das mulheres que sabem fazer um chá ali e te cura de qualquer problema que tu esteja tendo, sabe? Muito disso daqui, muito desses campos, dessa galera que está nesse campo aqui, da universidade, dos centros de pesquisa, sabe? Pegam aqui, sabe? Então, assim, foram comentários que eu permiti que não me impactasse, sabe? Eu lia, mas assim, com aquela compreensão de que, cara, essa galera tá errada, sabe? Isso daqui tá errado. E eu sou muito fiel ao que eu acredito. Em que eu acredito ser o certo. Claro que eu não tô falando que eu nego, eu renego tudo que eu não acho certo. Mas eu tô falando que eu sei de onde que vem isso. Eu sei de onde vem esses comentários maldosos, eu sei do que essas pessoas acham, que essa galera acha que a gente não produz nada, que a gente não pensa nada, que a cultura popular, que o brinco ali não serve pra nada, tipo, sabe? E eu acredito que não há uma riqueza, não há uma herança, uma história. Não há uma história, e existe. E muito rica, né? E muito rica, tão rica que as pessoas vêm de fora para aprender aqui. Tantos turistas que visitam o Quilombo Liberdade, tantas pessoas que visitam as casas, né, os terreiros da Liberdade, que visitam os grupos de Bumba Meu Boi, sabe? Tem muitas pessoas e às vezes a gente não tá... A gente teve agora recente o tambor de crioula que acontece no sábado de Aleluia no Boi de Leonardo, né? Sim. Que vai até o amanhecer, né? E pois quanto turista vai. E assim, por que eu digo que eu sei de onde é que vem isso? Até um momento atrás, e aí tem pesquisadores também que estudam isso, professora Carolina, que inclusive é participante do Boi de Pindaré, hoje ela está na UFMA, professora da pós-graduação de Cultura e Sociedade. Ela pesquisa como, por exemplo, até um tempo atrás, saía nos jornais daquele tempo, de que brincantes da cultura popular eram vagabundos, eram cachaceiros. Então, se tem tantos boletins de polícia prendendo pessoas negras que estavam vadiando. O que era o vadiando? Era brincando boi, era brincando tambor, capoeira, sabe? Então, assim, esses comentários, eles vêm disso, né? Desse sentimento, desse entendimento de que não é importante, de que é besteira, é vagabundo, é cachaceiro, sabe? Não é só isso. Não é isso, sabe? Hoje a gente vê muitos jovens criando seus próprios caminhos. O que você diria para quem quer viver de cultura, mas não vê possibilidade? Difícil, né? É difícil porque eu posso vir aqui e aí eu vou ser bem claro também. Fica à vontade. Eu posso vir aqui e falar, não, se esforcem, corram atrás. É isso também. É o ato de correr atrás, de pesquisar. Eu, com 18 anos, eu acumulava certificados. Eu amo acumular certificados. Então, com 18 anos, eu já tinha 15 certificados de eventos online, de cursos que eu participava mesmo online, sabe? Que davam 2, 5 horas de participação. E eu amo, na verdade, acumular certificado. Tanto é que por isso que talvez tu diga que meu currículo ele é extenso, assim, é por conta disso, sabe? Mas é parte disso também. De que as pessoas, de que a juventude ela deve correr atrás, ela deve se capacitar, ela deve estudar, ela não deve ficar amortizada, parada, assim. Mas é ser franco também no sentido de que falta muita política pública pra gente. Falta muito incentivo mesmo do Estado, da sociedade, de contribuir para esse avanço. Por exemplo, se a tecnologia ela está sendo tão forte,
nessa geração Z, por que a gente não usa isso para bem? Por que a gente não instala, por exemplo, no Quilombo Urbano da Liberdade, um centro de pesquisa ou um centro que tenha vários cursos de tecnologia, ou vários computadores para a galera ir lá e estudar, acessar e pesquisar. Aprender. Sabe? São coisas assim que eu penso, mas de que é isso. Não deixem de acreditar, porque em nenhum momento também me deram, sabe? Em nenhum momento falaram, tá aqui. Para ir para os Estados Unidos participar da Brasil Conference, tive que organizar um projeto, fazer uma inscrição, um vídeo que eu inclusive gravei no Convento das Mercês, ali da praça do Convento das Mercês. Então tem um por trás disso que as pessoas não sabem, mas ouve. Não é nada de mão beijada, as pessoas não dão nada de mão beijada. Então a gente tem que correr, e a gente corre com o que a gente tem. É com um celularzinho, aí a gente vai. É com um notebook, a gente vai. É com uma... Eu ia falar lan house, mas é com um computador de uma tia que tem que estar lá na casa dela, com isso que a gente vai. Agora nós vamos fazer aqui uma brincadeira muito rápida, que é o bate-bola, bem legal. Uma palavra que define sua trajetória. Persistência. Um espaço que você ainda quer ocupar. Docência em universidade pública. O medo que você venceu. De falar. Uma referência. Uma referência. Nossa, tem tantas. Posso falar mais de uma? Pode. Eu acho que Tia Nadir, do Boi da Floresta. Professor Horácio Antunes, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Minha mãe. Minha namorada, que é uma grande pesquisadora também. São muitas as referências. A gente não... É um jogo rápido, mas eu queria refletir sobre isso, porque a gente não nasce sem acompanhamentos, né? A gente nasce e a gente conquista os lugares levando muita gente. A gente leva muita gente. Tu tá aqui com esse teu podcast, mas só você sabe quem é que te educou, quem é que te fez se tornar um homem que tu é hoje, sabe? Então, assim, a gente não anda só. Quando a gente fala que a gente anda, não anda só. Um legado que você quer deixar. Nossa. É que eu fico pensando muitas coisas, mas eu acho que um legado seria o de ter amor às pessoas, de ter um amor ao que se estuda, ao que se pesquisa, ao que se faz. São muitas as dificuldades, né? Mas eu acho que não dá pra se distanciar disso. Se distanciar é lembrar que tem um antes disso. Mata. Igor, eu queria te agradecer. Eu falei demais, né? Não, foi ótimo, eu amei. Agradecer imensamente por trazer toda essa experiência, trazer enquanto jovem, enquanto menino que tem muita coisa ainda para aprender, ainda tem muita coisa também para ensinar, né? Que começou, né, trajetória lá em Vargem Grande, veio para cá, para a capital, não parou, né? E que está fazendo assim uma faculdade super importante, que é essa questão das ciências sociais, e que tem muito ainda a ensinar para muita gente, né? Um produtor cultural. Eu só tenho que agradecer uma pessoa preta, né? Que sabe que as lutas não são fáceis e os desafios são enormes. A gente estava aqui falando e eu estava aqui viajando aqui com tantas dificuldades que a gente tem, né? E que a gente respira assim. Sim, a gente tem que continuar lutando, né? Tem que continuar lutando. Mas eu só tenho a agradecer por estar aqui nesse podcast, que a gente faça esse processo de aquilombamento, com né? certeza. Que é super importante para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? E que mais consciente também. Muito obrigado por participar desse podcast. Eu agradeço o convite, Jefferson. Pode Aquilombar, ele tem, assim, um futuro imenso pela frente. E eu acredito que ele vai chegar na gente, sabe? Ele vai chegar nos que precisam escutar isso.
Porque a gente às vezes não escuta e não acredita nisso, né? De que a gente pode chegar lá, a gente pode conquistar, mas a gente vai. E é muito engraçado tu falar isso sobre essa questão do cansaço, porque a gente se cansa mesmo. A gente se cansa de lutar, a gente se cansa de se mobilizar, de puxar os movimentos e as atividades, mas a gente ainda é muito feliz, né? De estar nesses espaços, de ter essa herança ancestral que a gente tem. Se tu vê num Boi da Floresta, por exemplo, as pessoas ali, elas estão cansadas da rotina, elas estão lutando ali todos os momentos. Estão lá na resistência. Na resistência, mas estão felizes de brincar o boi. A cultura é esse espaço de que as pessoas se sentem felizes, sabe? Eu acho que a gente tem muito a aprender com esses mestres e também ficar feliz. Obrigado, muito obrigado. Gente, para você que assistiu até aqui, segue o nosso Pode Aquilombar, tá? Segue as nossas redes sociais, compartilhe esse episódio aqui com o nosso amigo Igor e fiquem atentos, porque ainda tem muitas outras histórias, tem muitos outros episódios e a gente está fazendo esse processo de aquilombamento mesmo, né? De informação, de trazer essa informação sobre os nossos corpos pretos. Então, compartilhe as nossas redes sociais e os nossos próximos episódios e até mais.